e homossexual, por preferência aprendida ou imposta. E me deu o desafio de me contrariar na ciência que eu acabei de falar. Joga essa porcaria dessa resolução do Conselho no lixo. É o paciente que decide se ele quer ou não ser tratado. Essa que é a verdade, senhores. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Eu só gostaria por uma questão de metodologia, eu vou dar ao presidente do Conselho, Humberto Cota Verona, como houve uma citação explícita à posição do Conselho, ao jornal do Conselho. Um minutinho. Eu vou dar 1 minuto para que o senhor possa abordar, para que a gente possa rapidamente passar a questão, também 1 minuto ao Tony Reis, que foi citado, para que a gente possa passar para os parlamentares. Eu gostaria, por favor, que fosse extremamente sucinto, só para a gente cumprir o ritmo. Bem, queria dizer, aí eu não sei se eu vou me dirigir ao pastor ou se eu vou me dirigir ao psicólogo. Então você se faz de desentendido aqui. Eu queria... Por favor, limite-se somente. Eu vou aceitar. Respeito. Eu vou aceitar a sugestão de me dirigir à pessoa. Senhor presidente. Presidente, eu não admito Senhor isso. presidente. Eu não admito. Eu não admito. Se você quer admitir ou não. Olha o que ele está falando, presidente. Já conhece o teu Olha avô, o que ele presidente? está falando. Ele está me desrespeitando. Eu sou membro desta comissão. Por favor, Ele joguinho aí está abaixo, me cara. desrespeitando. É. Me desrespeitando. por favor. Eu acho que o desrespeito partiu dele. Eu solicito... O desrespeito partiu dele primeiro. Ele não tem Ele já autoridade disse para que está aqui favor. como Presidente, por Eu não favor. gostaria de desligar o favor. microfone, por favor. Gente, aqui, a cada vez que é feito algum tipo de mínimo comentário, então, quando eu pedi para o presidente do Conselho, por favor, sem comentários, sem adjetivos, a parte que diz respeito à citação do jornal, que é a única coisa para eu poder imediatamente colocar para os parlamentares os questionamentos. Ok? Somente no que diz respeito à citação, a respeito do pastor Silas, do Conselho, do jornal, sem adjetivos e sem... Eu vou dar a palavra para a senhora, deputada. Vossa Excelência, perdão. Bom, eu preciso dizer, então, ao senhor que o Conselho Federal de Psicologia, uma entidade criada por lei, que tem o respeito da sociedade brasileira, e dos 213 mil psicólogos hoje no país, faz parte de um fórum que reúne são 22 entidades da psicologia brasileira. O senhor, inclusive, está convidado a ir debater sobre sexualidade com esse fórum. O Conselho Federal se baliza nas discussões que o mundo inteiro faz hoje sobre a sexualidade humana. A sua resolução é uma resolução que vem para dizer que é exatamente o que o senhor disse. A orientação sexual é de foro íntimo, depende de cada um, de acordo com a complexidade da vida. O psicólogo... Obrigado. O psicólogo não pode dirigir a sexualidade da pessoa para nenhum caminho. Não cabe ao psicólogo. Muito bem. Não é papel do profissional da psicologia dizer para a pessoa se tem que ser A ou B. É a pessoa. Muito obrigado, doutor Humberto. Muito obrigado. Eu queria Só um concluir. minutinho. Eu queria só concluir, por gentileza. Por favor. Quando uma pessoa procura um psicólogo, quando a pessoa procura um psicólogo, ela será recebida com o seu sofrimento, seja ele qual for. A orientação sexual é de cada um. E é por isso que a resolução tem que continuar existindo, porque a resolução proíbe cura de homossexualidade. Não há cura. Doutor Humberto, Tem que falar era em somente sobre a citação. Eu vou pedir licença para eu abrir aos deputados que estão inscritos, só um minutinho, aos deputados que estão inscritos, um minutinho, mas que coisa.
Ô, você está presidindo? Espera um pouco, meu senhor, espera. Eu tenho aqui inscritos, por favor, pelo horário e pela possibilidade, por favor, senhores deputados, pelo horário e pela possibilidade da ordem do dia que já me ligaram, eu tenho 8 deputados inscritos, ok? Eu vou falar o nome dos 8, para que no 8º, para que não haja nenhum tipo para que eu vou dar a fala na sequência para ele fazer a consideração, mas serão os deputados que estão inscritos, pastor Marco Feliciano, pastor Eurico, Walter Tosta, Jean Willis, Jandira Fegali, Érica Cocai, Ronaldo Fonseca e João Campos. Na fala do deputado João Campos, eu encerro esta reunião de audiência pública. O senhor tem 1 minuto, por favor, para a citação. As discussões aqui. Primeiro, toda a solidariedade ao Conselho Federal de Psicologia pelos ataques aqui citados. Quero dizer que o pastor aqui, que infelizmente não é um pastor que prega o amor e sim a violência, e isso está escrito. A revista, estou falando, a revista Época, no dia 10/11, falou, Silêncio. Silas Malafaia diz que vai Silêncio. fornicar Tony Reis. Aí o direito de resposta. O pastor falando, eu vou arrebentar, esse safado, esse bandido. Daí ele falou assim, eu não vou fornicar, eu vou funicar. Nesse sentido, nós fomos e procuramos o Ministério Público, que eu acho que não é uma postura de um pastor funicar um líder, até porque eu sou um pai de família, sou casado e mereço respeito. Nós temos que exigir o respeito. Muito obrigado, Tony. Eu quero... Só um ele me minutinho, citou- um minuto, Perfeito. por favor. Aqui, uma coisa que vocês podem ter certeza. Essa casa, ela é regida por regras. Aqui ninguém inventa regra. A comissão, uma audiência pública, no início aqui foi lido que cada um terá direito à réplica e à tréplica. Então eu vou dar a tréplica e na tréplica se encerra. Não é criação minha, é a regra da casa. Por favor, pastor, 1 minuto. Senhores que estão aqui, 1 minuto. ele se equivocou. Ele entrou no Ministério Público por causa daquela palhaçada da parada gay em relação à Igreja Católica, as posições homoeróticas dos santos. E quando eu disse para o jornalista, eu vou funicar isso, eu vou ferrar, linguagem metafórica. Aí ele disse, ué, na discussão, eu não vim aqui para fugir de nada, eu não sou criança nem bobo. Aí o jornalista botou que eu ia funicar, em vez de fornicar, em vez de funicar. O jornalista, deputado, fez a mudança. Agora ele está dizendo que ele denunciou isso ao Ministério Público. Não, ele denunciou a manipulação da brincadeira lá, da parada gay, esculhambando com a Igreja Católica. Isso aí é papo, gente. Aqui não é homofobia, aqui é resolução. Eu gostei, presidente. Senhor presidente, olha, permita-me dizer ao presidente, sua fala sensacional. O paciente tem o direito de ser tratado. Muito obrigado, valeu. Muito bem. Bom, tendo cumprido, minutinho. Bom, cumprimos todas as etapas, até o momento dos debatedores. Minutinho, por favor. Então, agora, como são 8, e eu concluo, eu vou dar 3 falas sequenciais aos deputados com as perguntas, considerações e questões direcionadas. Aí fazemos a resposta. Depois mais 3 e, por último, os 3 últimos. Ok? Então, por favor, com a palavra, nobre deputado, pastor Marco Feliciano. Na sequência e depois a mesa. Então, fazemos dessa maneira, isso é uma livre-arbítrio da comissão. Por favor, com a palavra, deputado pastor Marco Feliciano, com as suas considerações. Eu já vou liberar o som para você. Tá, vou liberar. É que a minha voz é muito baixa. 3, 2, 1. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aos nobres debatedores aqui dessa tarde, quando pensamos em fazer essa audiência pública, em momento algum passou pela nossa cabeça o baixo nível, que infelizmente foi essa audiência pública. É lamentável isso. Viemos aqui para discutir um assunto científico.
Eu faço parte dessa comissão, quero ajudar no processo do relator, queria entender isso, não sou psicólogo. Em momento algum, desde a primeira audiência que foi feita, nós tratamos sobre assunto de preconceito, de homofobia, embora que em todas as audiências fomos chamados de homofóbicos, de caçadores de bruxa e coisas mais. É muito triste ver que o Brasil todo assiste isso nesse momento aqui. E, como o tempo é curto, eu quase sugeriria que extinguisse essa audiência hoje e, se fosse possível, riscá-la dos anais da história dessa casa. Todavia, não é possível. Todavia, não é possível. Eu sei disso. Então, fica aqui apenas uma pergunta. Eu queria perguntar à doutora Marisa Lobo que, nas mídias sociais e muitas coisas que aconteceram, sobre o seu nome, você foi acusada de charlatanismo, de curandeirismo. Depois, eu queria que ela me dissesse se a senhora curou algum gay. Porque eu queria saber sobre isso. Porque foi isso que aconteceu aqui. Então, eu só quero saber dela esse assunto. E queria saber também, dirigir ao doutor Humberto, quando uma pessoa que tem um conflito interno, uma pessoa é gay, ela procura o psicólogo, ela está com uma crise interna, ela não quer ser mais. Como age o psicólogo nessa fala? Como é que ele deve falar? E quero aqui agradecer ao pastor Silas Malafaia por ter atendido ao nosso convite, a doutora Marisa Lobo e o contraditório feito aqui nessa casa. Muito obrigado. Obrigado. Anotem, por favor, as perguntas que lhes forem formuladas para que, ao término dos questionamentos, possam responder. Com a palavra, o nobre deputado pastor Eurico. Senhor presidente, gostaria de agradecer a deferência, parabenizar Vossa Excelência pela forma como tem conduzido essa tempestuosa audiência. Sei que não é fácil estar no lugar que o senhor está. É bem verdade que eu fiquei um pouco chateado com Vossa Excelência desde o momento do requerimento da deputada Érica Cocai, quando ela não aceitou a participação do contraditório, isso ferindo alguns princípios, até porque, se era uma audiência pública, temos o direito ao contraditório. Mas aí, se era para ser transformado em um seminário, tudo bem. Mas Vossa Excelência disse que iria assim proceder e depois convocaria, entraria com requerimento, e, juntamente com o deputado Marco Feliciano, nós acordamos, e eu quero parabenizar ao Conselho de Psicologia, que temíamos eles não chegarem, mas chegaram. Parabéns, parabenizar a todos os representantes de ambos os lados, mas dizer que deixa a desejar a audiência, porque o que vimos aqui, mais uma vez, é que em todas essas audiências foge-se da base principal. O que eu entendi aqui é que viríamos discutir a questão do exercício da profissão do psicólogo, que esse está sendo um dos grandes problemas, alguns psicólogos reclamando desta resolução, que os impedem de fazer o seu trabalho. Ora, nós entendemos que cada pessoa ela tem o direito de escolha. Nós estamos aqui para discutir esse detalhe, respeitamos a todos. Eu não vi, em nenhum momento eu jamais estive agredindo a homossexuais, não concordamos com agressão nenhuma. Aí o assunto aqui foge, vai para a homofobia, que não tem nada a ver. Nós somos contrários a todo tipo de violência. Eu estou aqui lamentando a presença do senhor Avelino, que é do meu estado. Sei da barbaridade que fizeram com o filho dele. Nunca concordei, nem vou concordar. O filho dele, por ser homossexual, não merecia ser tratado. O que fizeram com ele, não existe isso aí. Agora eu pergunto, foi um evangélico que fez isso? Não foi um evangélico? Aí, gente, aí, senhor presidente, essa é que é a situação. Lamentavelmente, nós entendemos, eu estou dentro do meu tempo. Por favor. Lamentavelmente, senhor presidente, aqui foi colocado que a maioria dos assassinatos são praticados por parceiros sexuais. E em nenhum momento o movimento defende isso, porque eles não podem provar o contrário. Agora, eu fiquei chateado, respeito a posição do senhor Humberto, como presidente, doutor Humberto, presidente do Conselho Federal de Psicologia, mas olha, eu fiquei chateado com a forma como o senhor se dirigiu ao psicólogo ou pastor. O senhor não sabe como se diz, se é psicólogo ou pastor. Então, se procede isso aí, então eu poderia fazer o mesmo questionamento. Quando eu me dirijo à pessoa Tony Reis, eu dirijo ao senhor, à senhora, como é que eu me dirijo? Essa seria a colocação que eu deveria fazer. Um minutinho. Um minuto. Como respeitar o senhor? Eu estou fazendo. Estou dentro do meu tempo. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Por favor, deputado pastor Eurico.
Eu tenho Não um minuto, precisamos senhor desses presidente. adjetivos. Por favor, conclua. Silêncio, por Eu tenho um favor. minuto. Silêncio, por favor. Sempre lhe respeitei. Silêncio, Sempre por favor. considerei. Por favor, deputado. Conclua a pergunta de Vossa Excelência e depois nós dirimos. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria da atenção do Tony Reis. Sempre lhe respeitei, Tony Reis. Sempre lhe considerei. Em nenhum momento lhe desonrei em lugar nenhum. Agora, um minuto. Eu estou fazendo um paradoxo com o que ele fez com o pastor. Então, veja só. O que é que acontece? Então, o amigo faz algumas citações aqui que pesam. Quando se cita aqui 3.117 assassinatos, 117 assassinatos, dentro de quantos anos? Não foi do dia para a noite. Isso é uma situação que nos deixa perplexos. Segundo, é quando o senhor trata as comunidades terapêuticas da forma que o senhor trata. Um minutinho. Isso é uma ação do movimento da psicologia que vai de encontro a um trabalho relevante que é realizado nesse Brasil de recuperação de pessoas que vivem à margem da sociedade. Se eles vão para uma comunidade terapêutica e lá a comunidade terapêutica, quer seja evangélica, quer seja espírita, quer seja católica, pode ser o que for, se eles têm lá um tratamento espiritual, esse tratamento deve ser respeitado. Agora, se uma comunidade, A ou B, ela age dessa forma, nós não concordamos com isso, não. É diferente. Agora, generalizar todas as comunidades terapêuticas, colocar num bojo só e tratar de uma forma marginalizada, aí nós não podemos concordar. É a segunda vez que eu escuto o senhor fazer esse pronunciamento. Na primeira vez calei-me, mas eu acho que agora deveria me pronunciar, porque as comunidades terapêuticas, elas prestam um relevante serviço na sociedade, na recuperação de pessoas. Isso merece ser registrado aqui como um trabalho relevante dessa sociedade. Obrigado. Muito obrigado. Os questionamentos serão anotados. Por favor, nobre deputado Walter Tosta. Senhor presidente, nobres pares, eu queria, senhor presidente, dizer que, na verdade, a minha fala foi contemplada agora na fala do nobre deputado, porque eu também vim para essa audiência para discutir a questão do Conselho de Psicologia. E na réplica do nosso presidente, o senhor Verona, ele respondeu as minhas indagações, a minha pergunta, quando ele responde ao pastor Silas Malafaia que o paciente tem o direito de procurar o psicólogo. E aí eu fiquei contemplado. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de me solidarizar com o nosso querido senhor, pai do rapaz que foi brutalmente assassinado, porque há mais de 20 anos sou evangélico, graças a Deus, e em nenhum momento da minha vida, em nenhuma igreja, em nenhuma denominação, nós fizemos qualquer tipo de discriminação aos homossexuais ou às lésbicas. Então, gostaria de nos solidarizar e dizer para o deputado Jean que ele tem um grande amigo aqui nesse parlamento. Em tudo aquilo que nós pudermos contribuir. Jamais nós estaremos nesta mesa, nesta casa, para discriminar qualquer pessoa que seja. Muito pelo contrário. O nosso objetivo é contribuir com o seu modo de vida. É claro, é natural e você tem todo o direito. Assim como eu também quero ter o direito de poder pregar a minha crença. Só isso, presidente. Obrigado. Muito bem. Por favor, nobre deputado Jean Willis. Senhor presidente, boa tarde. Deputado Walter Tostas, de fato é um grande aliado aqui das nossas lutas, até porque o deputado Walter Tostas é uma pessoa com deficiência e, portanto, conhece na pele o que é pertencer a um grupo discriminado, difamado e alijado de direitos. Então, seria até estranho que o deputado não fosse solidário a essa luta. Agradeço bastante a sua solidariedade, deputado. Eu fiquei surpreso com a presença das pessoas nessa audiência, dessa audiência tão numerosa. Eu não vejo essa disposição quando se trata, por exemplo, das audiências que tratamos aqui de enfrentamento do trabalho escravo, do trabalho de criança e adolescente. Eu não vejo essa disposição das pessoas quando a gente está tratando da exploração sexual de crianças e adolescentes, quando tratamos o direito das pessoas com deficiências. Curioso que essas pessoas lotem essa audiência para tratar desse tema, né? Primeiro, já é um cristianismo bem seletivo, que se fica bastante solidário para umas questões e para outras não. Eu acho isso bastante interessante. Eu procurei, na plataforma Lattes do CNPq, que reúne, né, os currículos dos cientistas do país, as pessoas que têm uma produção científica, publicação, eu procurei o currículo do pastor Silas Malafaia e procurei o currículo da psicóloga Marisa Lobo e não encontrei na plataforma Lattes. Gente, por favor.
E aí eu fico me pergunto sobre os critérios de seleção das pessoas que vêm falar de um tema relevante para a comunidade científica da psicologia, né? Fico me perguntando qual é o propósito de convidar, ainda que psicólogo, um pastor que não tem produção científica. Eu posso. Bom, no início da audiência, deputado Jean Willis, eu expliquei que essa audiência foi solicitada por este presidente, sim, cujo critério foi um acordo que fizemos em função de uma primeira audiência feita por iniciativa do pastor Marco Feliciano e pastor Eurico, e uma segunda audiência feita por iniciativa da deputada Érica Cocai. A deputada Érica Cocai foi dada a prerrogativa de indicar 2 nomes, e aos deputados foi dada a prerrogativa de indicar 2 nomes. Que, embora nós não temos esse critério, quando fazemos audiência pública, de analisar currículos, mas sim de ver aqueles que são da iniciativa parlamentar, aqueles que o parlamentar entende que Obrigado, senhor presidente. Mas mesmo assim eu mantenho... Só para dizer qual o critério... Mas não retiro o meu questionamento, porque se está em jogo aqui derrubar uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é uma entidade que reúne diversos órgãos num fórum de discussão científica, eu acho que esse critério minimamente deveria ser observado. Mas ele foi observado, o presidente do Conselho está aqui. Eu falei das outras 2 pessoas. Mas vamos lá. Por favor. Vamos então ao tema que interessa, que é a competência dessa casa para propor um PDC, né, um projeto de decreto da Câmara para sustar essa resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é isso que interessa aqui, a competência dessa casa para propor esse PDC. Aliás, é importante lembrar que esse PDC é proposto por um deputado que é delegado da Polícia Federal e pastor evangélico. E eu me pergunto, que interesse pode ter um delegado da Polícia Federal e pastor evangélico, desculpa, na Polícia Civil, um delegado da Polícia Civil, por favor. Um minuto, por favor. Delegado da Polícia Civil, delegado da Polícia Militar, enfim, um delegado. Eu me pergunto qual pode ser o interesse de um delegado e pastor evangélico em sustar uma resolução do Conselho Federal de Psicologia. Que interesse direto pode ter? E em nome de que interesses essa pessoa está propondo esse PDC? Essa é uma questão... Então, eu quero alertar para a inconstitucionalidade desse PDC, visto que o artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, autoriza o Poder Legislativo a sustar apenas os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar e dos limites de delegação legislativa. Nesse sentido, nós esclarecemos que, como Conselho Profissional não integra o Poder Executivo, nem mesmo a Administração Pública Federal, conforme recente decisão do STF, no mandato de segurança de número 26150/1, fica claro, portanto, que o PDC não tem legitimidade para sustar a resolução do Conselho. Além disso, esse PDC fere o princípio da laicidade do Estado. Ainda que se diga, nós vivemos num Estado que é laico, mas não é ateu. Não estou discutindo se o Estado é laico ou é ateu. O princípio da laicidade diz que o Estado não tem paixão religiosa. E visto que o autor desse PDC é pastor evangélico e responde aos interesses da sua igreja, assim como a 2 membros dessa mesa, por favor, eu estou falando, visto que essas pessoas respondem a esses interesses, portanto, o Estado não pode se dirigir por paixão religiosa e aprovar esse PDC. Esse é um ponto a se levar em conta. Por favor. Me espanta. Por favor. Me espanta. Eu vou. Senhor presidente, eu vou ignorar, porque não merece. Por favor, deputado. Me espanta, por exemplo, a compreensão rasteira, mas é rasteira mesmo, das noções de identidade de gênero e orientação sexual expostas aqui. Eu fiquei envergonhado de pessoas com essa pobreza intelectual e de informação prestar serviços psicológicos a pessoas com sofrimento psíquico. E aqui tem que ficar claro que em nenhum momento a resolução do Conselho proíbe a pessoa com sofrimento psíquico de procurar um terapeuta. A resolução não proíbe. O que a resolução proíbe é que nenhum profissional da psicologia pode reorientar sexualmente o paciente. Se o paciente sofre de algo chamado, na psicologia, de egodistonia, uma dissintonia do ego com o desejo,
O fim do sofrimento tem que vir pela egosintonia, em colocar o ego em sintonia com o desejo, e não reforçar a egodistonia por meio de terapias e proselitismos religiosos de todo tipo. Esse é um ponto. É preciso que a gente se pergunte... fundamental, já vou concluir. É preciso que a gente se pergunte a razão desse sofrimento psíquico. Por que os homossexuais experimentam, numa cultura heteronormativa, construída há 3.000 anos, por que eles experimentam um sentimento negativo em relação a si mesmo? É preciso se perguntar isso. E qualquer terapêutica tem que fazer o homossexual passar da vergonha para o orgulho, e não reforçar a vergonha, mesmo com casamentos aparentes e felicidade aparente, construída e sustentada por um discurso religioso. Isso é que é fundamental. Então, esse PDC, além de inconstitucional, ele tem um problema ético. Ele fere a laicidade. Por fim, já para concluir, eu quero deixar claro que não adianta proselitismos, não adianta teatro e voz alta, não adianta as estatísticas falsas, o falso cientificismo, os PhDs de Aracre apresentado aqui. Eu sou homossexual assumido, nunca fui abusado, meu pai tem orgulho de mim, minha mãe tem orgulho de mim, sou deputado federal, ocupo a vaga aqui nessa mesa, represento a população homossexual e, portanto, sou um homem de sucesso. Não há discurso que negue isso. Me desculpem. Muito bem. Muito bem. Só para... Muito obrigado, deputado Jean Willis. Por favor. O que diz, só para deixar contextualizado, deputado Jean Willis, é que a admissibilidade, a juridicidade, a assessoria da comissão, ela faz uma análise prévia e ela entende aqui que é admissível a juridicidade do tema, mas que este tema, nesta comissão, ele é um tema de mérito e a sua constitucionalidade ou juridicidade é de competência da Comissão de Constituição e Justiça. Eu gostaria de conceder a palavra para a nobre deputada Jandira Fegali. Senhor presidente, colegas parlamentares, eu acho boa a audiência pública. Por mais tensa, difícil, essa é a casa do debate, como tal ela deve procurar ouvir um conjunto de opiniões, por mais que o nível não tenha se mantido o tempo todo tão elevado e por mais que, infelizmente, às vezes a agressividade tenha tomado conta do debate, Vossa Excelência, com a sua serenidade, conseguiu conduzir e vai conseguir concluir os debates. Mas eu acho que aqui nós temos 3 eixos, de fato, de debate. Eu sou uma profissional de saúde e eu acho que a ótica de saúde aqui ela é importantíssima. Eu acho que há uma ótica aqui de direitos individuais e coletivos, onde está uma base conceitual, filosófica do livre-arbítrio. E há um aspecto constitucional que, obviamente, tem uma conclusão lá na Comissão de Constituição e Justiça, mas que nós podemos aqui abordar. Eu considero que, sob a ótica de saúde como profissional, estatística pode ter 200 mil, mas eu tenho que me pautar pelo que as entidades internacionais e nacionais me dizem. Até porque eu não estou aqui pela academia. Eu sou uma deputada federal e eu tenho que me pautar pelo que existe. E olhando a resolução do Conselho, e todo o Conselho ele tem que fazer suas resoluções e tem que se posicionar conceitualmente. O Conselho ele não faz uma resolução técnica descontextualizada. Os Conselhos se posicionam conceitualmente, se posicionam contextualmente e eles têm que olhar a realidade mundial mesmo. E o Conselho está absolutamente identificado com a Organização Mundial de Saúde e com os preceitos que o mundo está adotando. E essa resolução, ela diz... gente, é preciso ler, senão fica surreal. Está surreal essa audiência. O que o artigo 3º diz? Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos
não solicitados. É clara a resolução. E diz, os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura. Eu gostaria de aproveitar a fala de Vossa Excelência. A única dúvida que eu tive nesta resolução é exatamente no parágrafo único, onde ele diz na palavra serviço. Que aí eu fico me imaginando como é que eu faço com a procura, se eu estou dentro de um serviço. Só essa parte. Não, ele diz que não propõe. O resto todo eu entendo. Tratamento Estou na mesma linha de raciocínio. Cura, na medida que não entende a homossexualidade como doença. Esse é o conceito do parágrafo único, porque a homossexualidade hoje no mundo não é entendido como doença. E é assim que eu também entendo. A homossexualidade não é doença. E o artigo 4º é mais claro ainda. Os psicólogos não se pronunciarão nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação a homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica. A resolução, gente, ela é clara. Ela é clara quando ela se posiciona contra o preconceito. Ela é clara quando ela diz que homossexualidade não é doença, é uma expressão da sexualidade humana. E ela é clara quando ela impede que o psicólogo faça uma coação do ponto de vista de influenciar no tratamento em relação à orientação sexual. Então, se todo mundo concorda que se alguém se sente desconfortável na sua condição, possa procurar o psicólogo, mas o psicólogo não pode impor ou induzir, qual é o problema dessa resolução que todos querem derrubar? Então, todos não, quem propõe derrubar. Porque eu não proponho derrubar, eu concordo com a resolução. Mas o autor do projeto está aqui, ele vai fazer uso da palavra. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Então, é preciso, deputado presidente Mandetta, que a gente pare de colocar tapas perfuradas sob o sol. Então, é necessário que fique claro o seguinte, ou todos concordam que, de fato, há convergência de pensamento, ou então explicitem qual é, de fato, a divergência, explicite o conteúdo, de fato, preconceituoso e homofóbico das suas posições. Senão fica difícil o debate. Porque se a resolução ela não coage, permite a busca, e ela, de fato, ela é anti-preconceito, então não tem por que derrubar a resolução do Conselho Federal de Psicologia. Porque, da mesma forma, presidente Mandetta, eu acho assim... Eu tenho, assim, uma posição muito clara e eu sou absolutamente contra a intolerância, seja de qual lado for. Eu sou absolutamente defensora da diversidade em qualquer campo, religioso, sexual, étnico, da mesma forma que eu não permito subtrair qualquer visão religiosa. Eu não posso admitir que qualquer um seja subtraído da vida ou da sua existência por ser diferente. Então, a gente não pode permitir que o debate chegue às raias de discursos preconceituosos, agressões, porque as pessoas são diferentes. Então, é necessário que a gente compreenda que essa resolução ela é absolutamente tranquila. Qualquer resolução não preconceituosa que permita a busca, por opção da busca do profissional, é essa resolução. A resolução é absolutamente tranquila. Então, eu não estou entendendo por que derrubar esta resolução nos seus parágrafos, único e no artigo 4º, porque ela é uma resolução incorporada ao mandamento científico do mundo inteiro e também da Organização Mundial de Saúde e dos preceitos institucionais. Eu acho que é simples isso. Então, a gente precisa, além do que eu acho que, de fato, a Câmara dos Deputados não pode ingerir sobre a resolução de uma autarquia que regula a atividade profissional. Se alguém quer discutir a resolução, que seja os psicólogos nos seus fóruns, e não a Câmara dos Deputados. Muito obrigado, senhor presidente. Só para deixar claro, deputado Jandira, que nós, nesse momento aqui, nós estamos em audiência pública, nós não estamos ainda na análise de voto de relator. Mas a natureza jurídica dos conselhos fiscais de profissões regulamentadas já foi esse assunto. Não é a primeira vez que existem embates sobre resoluções, inclusive isso ocorreu com o Conselho de Medicina e foi questão pacificada no Supremo. Então já existe, mas nós não vamos discutir a parte jurídica. Mas só para lhe dizer que a admissibilidade
ela é prevista para que nós tenhamos a competência de discutir. Porque se ela tivesse um vício absoluto de origem, a gente já teria remetido de volta à mesa para que a consultoria da casa assim o refizesse, mas eles remeteram. Eu só estou reforçando, a independência do Conselho regular a sua profissão. Sim, mas é que é o que eu considero como eu correto. vi essa fala na fala do Conselho, vi na fala do deputado Jean, vi na fala de Vossa Excelência, que esse assunto foi merecedor por parte da comissão. Porque senão a nossa assessoria aqui, ela está se sentindo aqui que eles já vieram 3 vezes trazer em base no que isso foi aceito como competência da Seguridade Social. Mas eu reforço a necessidade da independência. Muito bem. Nobre deputada Érica Cocai. Senhor presidente, eu quero apenas reafirmar, e aí falo para quem ainda tenha dúvidas, de que houve uma primeira audiência onde se olhou apenas ao olhar ou se viu apenas um ponto de vista, que foi o ponto de vista de quem defende a resolução, portanto é contra, ou defende o projeto e é contra a resolução. Houve uma segunda audiência promovida por mim, que foi uma audiência para que nós tivéssemos o outro lado. Portanto, para que nós pudéssemos assegurar o caráter intrínseco desta casa, que é o caráter da pluralidade e da diversidade de ideias. E está havendo hoje essa terceira audiência, onde tem as duas partes, para que nós tenhamos o contraditório dentro de um mesmo espaço e não espaços diferenciados. Então, portanto, apenas para esclarecer mais uma vez, por que a audiência que nós promovemos, ela tinha apenas um ponto de vista? Porque o outro ponto de vista já tinha sido expresso de forma uníssona em uma outra audiência pública. Mas penso que a deputada Jandira Fegali, ela foi no centro da questão. No centro da questão. Nós tivemos aqui falas no sentido de dizer que não acha-se que a homossexualidade é uma doença. Então, houve falas, inclusive, de ambas as posições, que a homossexualidade não é doença, que não está se propondo curar a homossexualidade, uma vez que doença ela não é. Então, penso que esta formulação é o que está expressa aqui na resolução do Conselho. O Conselho, ele diz, e apenas diz isso, não diz nada além disso. Ele diz que não cabe ao profissional de psicologia patologizar a homossexualidade ou impor um tratamento contra a vontade da pessoa. Se aqui há quem defenda a liberdade das pessoas de buscarem ajuda em situação de sofrimento psíquico, isso está colocado na resolução. A resolução é clara. Ela diz: não é possível e não é permitido patologizar, uma vez que não é doença, não é doença. E ela diz ainda que não se pode ter um tratamento, visto que não é doença. Então, portanto, senhor presidente, a resolução, ela reafirma tão única e exclusivamente esses princípios. E considera que não é doença, mas não foi a resolução que estabeleceu que a homossexualidade não é doença. Ela saiu do Código Internacional de Doença há algumas décadas. Alguns querem esconder o seu sentimento homofóbico em outros argumentos que não se sustentam. É preciso que nós tenhamos aqui honestidade. Não dá para se dizer aqui que não há homofobia e se organizar uma marcha contra o direito assegurado pelo Supremo à União Estável. Isso não está em questão. Me desculpa. Portanto, senhor presidente, para concluir, vou usar meu tempo, senhor presidente. Portanto, senhor presidente, é preciso que haja honestidade nas colocações. Se há consenso de que não há doença na homossexualidade, que ela é uma expressão da sexualidade, como aqui já foi traçado, então não há por que fazer um projeto de decreto legislativo para sustar uma resolução que diz exatamente isso. Se há consenso de que a pessoa
é quem vai buscar e vai fazer a sua queixa, que a queixa é a queixa que é originária na pessoa que está em sofrimento, não há por que se defender uma resolução, um projeto de decreto legislativo contra uma resolução que diz isso. A resolução diz isso. Ela diz, e eu vou ler mais uma vez, a deputada Jandira já o fez, mas vou ler de novo. Érica, são 3 minutos, Vossa Excelência e já extrapolou o tempo. Já vou concluir. Por favor. Nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamento não solicitados. Não solicitados. Aqui não está ninguém dizendo que a atenção terapêutica psicológica é apenas para a doença. Nem se está dizendo que não vai se acolher qualquer demanda de qualquer pessoa que esteja em sofrimento psíquico. Portanto, senhor presidente, eu queria concluir dizendo apenas que esta resolução reafirma apenas aquilo que foi falado, me parece que de forma quase consensual, por esta mesa, com todas as posições que aqui foram exaladas. Por isso, eu diria, o problema não é a resolução, o problema é a homofobia. E essa tem cura. Bem. Por favor, deputado Ronaldo Fonseca. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes nesta audiência pública, digníssimos debatedores, debatedora Marisa Lobo, eu não estou assustado com a reunião, não, do barulho, é porque barulho não me assusta. Eu só fiquei assim também pensando, senhor presidente, que em outras comissões que eu participo, inclusive de direitos humanos, que é muito importante, eu nunca vi também a presença dos homossexuais estampando cartazes em defesa de direitos humanos de outra categoria, de outro povo, de outra pessoa. Nunca vi. Eu nunca vi. Por favor, nunca vi. Por favor. Mas, senhor... Pedindo só para o barulho, o ruído. Por favor, deputado Ronaldo. Mas eu não entendo, Por favor, senhora. Por favor, senhora. Deputado Ronaldo Lessa, por favor. Fonseca, senhor presidente. Fonseca, senhor presidente. Posso voltar a falar, senhor presidente? Com certeza, deputado. Não, eu só estou estranhando, só isso. Ok. Senhor presidente, sobre a resolução, veja bem, o que eu tenho contra a resolução? Eu também não vou me debater aqui em cima desse tema, que já foi falado aqui. Eu li direitinho, eu como advogado, e advogado de um psicólogo que estiver sofrendo qualquer processo contra ele do Conselho, com esta resolução aqui, eu defendo o psicólogo numa boa, tranquilo. Agora, eu não vou me prender a ela por causa da questão de desigualdade de tempo. Mas a resolução, o Conselho Federal de Medicina não tem poderes... Psicologia. Desculpa. De psicologia. Não tem poderes para legislar para comportamento de cidadãos. Psicólogo, ele pode legislar para o psicólogo, para o profissional. Mas que implique comportamento de cidadãos é o Congresso Nacional que legisla. Não é o Conselho Federal de Medicina. É o ponto de vista do deputado, isso tem que ser respeitado. Por favor, deputado Ronaldo Fonseca, por favor. Eu queria entender, senhor presidente, por que os homossexuais, eles não conseguem ouvir o contraditório. Eu estou calado até agora, eu sou deputado, senhor presidente. Enquanto teve essa balbúrdia aqui, eu fiquei calado. Por favor, deputado. Mas por que eles não ouvem o contraditório? Por favor, deputado, vamos... Eu quero me prender, então, por favor, a análise, Vossa Excelência. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Humberto Cotta Verona. No caso de um psicólogo, uma psicóloga, receber um heterossexual, um hétero que queira virar homossexual, ok? Um hétero que diz o seguinte, eu estou pensando, sabe que eu gostei desse barulho aí e tal, e eu quero virar. Aí ele pode procurar ajuda da psicologia. Por favor, deixa ele manifestar a pergunta, ele é livre. Eu não posso fazer pergunta. Por favor, só traz tumulto. Por favor, deputado Ronaldo. Pergunta direcionada para o representante do Conselho Federal para sua conclusão, por favor. Se um hétero procurar, um psicólogo pode dar atendimento? O psicólogo pode orientar?
O psicólogo pode conversar, pode dar um direcionamento, uma cura, ou uma cura, sei lá o que for. Porque essa resolução só fala de homossexualidade. Ela não trata de sexualidade. Ela trata de homossexualidade. Só isto. Nada mais. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais uma pergunta aqui. O nosso debate aqui, senhor presidente, ele está baseado só em cima de uma coisa aqui. De um tema. O cidadão nasce homossexual ou ele se torna homossexual? Eu acho que aqui é que mora o problema. Aqui é que mora o problema. Cientificamente, então os doutores aí, ninguém provou até hoje que um cidadão nasce homossexual. Ponto final. A ciência não prova. A ciência não prova. Por favor, a ciência por favor, não prova que um cidadão nasce homossexual. Não é a Bíblia que está dizendo, a ciência não prova. Então veja bem. Veja bem. Por favor, constitua a pergunta, deputado, para que a gente possa concluir. Mas eu estou falando, senhor presidente, eu ouvi calado. É que o senhor está fazendo uma pergunta. Então, para eu estou argumentando para fazer a pergunta. Por causa do tempo, são 3 minutos senhor, para cada sendo deputado. Prejudicado, eles não deixam falar. Não, eu estou cuidando direitinho de Vossa Excelência. Não deixou eu falar. Por favor. Então, cidadão, eu queria perguntar ao doutor Humberto também. O cidadão nasce homossexual? Ou ele se torna homossexual? Porque a ciência até agora, ela não provou. E se a homossexualidade é fruto de uma orientação, e o cidadão desse país tem direito de procurar profissionais para ajudá-lo. Se ele sente uma dor de barriga, ele procura um clínico geral. Se ele tem um distúrbio psíquico, ele procura um psiquiatra. Ora, se ele não nasceu homossexual e ele quer deixar de ser, ele vai procurar quem? Um psicólogo para poder orientá-lo, para ajudar. Simplesmente por isso. Sabe por quê, senhor presidente e demais deputados? Está provado o quanto nós temos do Brasil, e eu, Marisa Lobo, como membro da Comissão de Direitos Humanos, vou concluir, senhor presidente, vou fazer a defesa dos direitos humanos dos ex-homossexuais. Os ex-homossexuais também têm os seus direitos, têm que ser garantidos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Por favor, nobre deputado João Campos. Por favor, aqueles que querem se manifestar, por favor, nós temos toda a parte externa desse plenário. O nobre deputado João Campos, por favor, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, convidados, psicóloga Marisa Lobo, doutor Humberto, presidente do Conselho Federal, Tony Reis, presidente da entidade nacional, psicólogo e pastor Silas Malafaia, que aqui comparecem para trazer as suas contribuições. Senhor presidente, eu propus esse projeto de decreto legislativo consciente que estou exercendo na plenitude o meu mandato. Com absoluta consciência do que faço, sei que tenho legitimidade para tal, não o apresentei como pastor que sou com muita honra, nem como delegado de Polícia Civil, até porque na Polícia Militar não tem essa figura. Também não o foi como tal, sou delegado de Polícia Civil com muita honra. Também não o foi como técnico em contabilidade, que também sou, não foi. Foi como deputado federal eleito pelo povo do meu estado, que aqui goza de todas as prerrogativas do mandato. Entendendo que em o fazendo estou zelando pela Constituição e pelas prerrogativas do Parlamento. Nós temos, pela nossa Constituição, diversos controles de constitucionalidade. Um deles é o controle concentrado que é feito pelo Supremo Tribunal Federal e que, a partir da emenda 45, aprovada por essa Casa, denominada Reforma do Poder Judiciário, o Supremo se tornou a Corte Constitucional desse país. Mas essa não é a hipótese. A segunda forma é o controle constitucional difuso, que é feito por todos os juízes do nosso Brasil afora. Uma outra possibilidade do controle constitucional, ou duas outras possibilidades, é por esta Casa. Uma, quando ela edita uma lei
e, posteriormente, ela mesma identifica que essa lei tem vícios de inconstitucionalidade e ela revoga a lei. Ao revogar a lei, o parlamento está exercendo o controle de constitucionalidade. E uma outra forma está no artigo 49 da nossa Constituição. O inciso 5º, que fala da possibilidade de suscitar efeitos de atos regulamentares, e aí cabe um debate jurídico, constitucional, intenso, e que eu estou pronto para fazer, senão não teria apresentado o projeto, ou no inciso do mesmo artigo, no inciso 11º, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Quando o parlamento exerce essa prerrogativa do 49, 11º, poderá também estar exercendo um controle de constitucionalidade. Na minha compreensão, essa resolução do Conselho é inconstitucional. Na minha compreensão, ela fere diversos princípios. Ela fere o princípio da razoabilidade, ela fere o princípio da isonomia, ela fere o princípio da autonomia do profissional e ela fere o princípio do livre-arbítrio do ser humano, do paciente, de procurar o profissional que ele desejar. Essa é a minha compreensão e é por essa motivação que eu apresentei o projeto de decreto legislativo. Acho que tudo que foi debatido aqui é bom, é oportuno, a casa alcança todos os temas, mas perdeu o foco em relação àquilo que é o objetivo da minha propositura. Não é? A minha propositura tem esse foco, esse alcance. Por que fere o princípio da razoabilidade? Ora, isso está no parágrafo 3º, embora eu busque, num primeiro momento, apenas o parágrafo único do artigo 3º. Práticas homoeróticas não adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Aqui fere um princípio da razoabilidade. Significa dizer, então, que para os tratamentos solicitados é possível a adoção de ação coercitiva? Um absurdo. Isso fere o princípio da razoabilidade. Isso para não me aprofundar no exame do caput desse artigo. No parágrafo único, os psicólogos não colaborarão com eventos tudo bem, e serviços que proponham tratamento e curas. Eu vou ficar na parte do tratamento, até porque o tratamento está no caput do artigo. Tratamento das curas homossexuais. Nesse parágrafo, há uma violação direta à autonomia do profissional e ao livre-arbítrio do paciente. Eu poderia aqui citar outras situações. Eu queria, inclusive nessa minha fala, fazer uma indagação ao psicólogo e ao destacado pastor Silas Malafaia, que sempre contribui com esse parlamento, no artigo 4º, quando a resolução, ao dizer que os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar preconceitos, ninguém é a favor de reforçar preconceitos, mas diga, preconceitos sociais. Cabe ao Conselho Federal de Psicologia definir o que são conceitos sociais. E aí a norma é uma norma em branco que cria uma insegurança jurídica sem limite. Nós não podemos permitir, portanto, que uma resolução que ofende direitos fundamentais persista. Direitos fundamentais têm que ser objeto de lei, de norma, e não apenas de uma resolução, de um ato regulamentar. De tal forma que esses são os meus argumentos. Eu não estou tratando de cura gay, até porque, senhor presidente, como em nenhum momento da minha justificativa trata de cura gay, o que eu observei é que esse título foi colocado na mídia exatamente por ativistas do movimento homossexual, que na ausência de argumentos jurídicos para me contrapor, buscaram me desqualificar. Vamos colocar na mídia que o projeto do João Campos é para tratar de cura gay, que a gente desqualifica ele, desacredita ele e a gente se dá bem nesse debate. Isso não me assusta. Isso não me assusta porque faz parte do jogo. Senhor presidente, tal como
o deputado Jean Willis... Só para alertar a Vossa Excelência que nós estamos com a ordem do dia ligada, que na verdade eu já deveria ter encerrado a sessão, por isso que eu estou fazendo um sinal. Eu vou concluir, senhor presidente. Senão eu não posso dar a palavra nem para os nossos convidados se despedirem. Eu vou concluir pedindo clemência, só porque eu sou autor do projeto, mas já vou concluir. Eu não vou exaurir meus argumentos. Embora o deputado Jean Willis não tenha me citado nominalmente, mas o fez. O delegado, pastor, Estado laico, daí por diante, o que demonstra profunda discriminação, preconceito, embora isso não me atemorize, não é mesmo? Eu repito, eu não o fiz como pastor, delegado em contabilidade, fiz na mesma condição dele, de deputado federal, com legitimidade, usando todas as prerrogativas do cargo. E ninguém vai me calar nessa casa não, senhor presidente. Eu não tenho medo de nada. Nós estamos em plena democracia. Em plena democracia. Vou continuar exercendo o meu mandato na plenitude, senhor presidente. Sua homofobia também não me amedronta, deputado João. E por fim, por favor, na sua fala, Vossa Excelência o citou. Por favor, não há necessidade, do mesmo modo que Vossa Excelência apontou, eu estou apontando agora. Por favor, conclua, deputado. Por fim, senhor presidente, eu quero manifestar a minha sincera solidariedade ao senhor Avelino Mendes, do meu estado, o estado de Goiás, pai do Lucas. Oh, silêncio. Eu tenho sentimento e respeito pelas pessoas, inclusive pelos mortos. Não é? Silêncio, por favor. Profunda solidariedade. É um cidadão do meu estado, a família do meu estado. Eu não tenho proximidade com a família, mas estando aqui presente, eu quero manifestar a minha solidariedade. Como aproveito para manifestar em relação a mais de 90 policiais militares que foram assassinados em São Paulo. E a tanta gente que é vítima nesse país. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Muito bem. Eu vou dar a palavra para um brevíssimo encerramento por parte dos convidados, porque, na verdade, como nós estamos com a ordem do dia acesa, nós deveríamos, pela regra da casa, encerrar essa sessão de audiência pública. Eu chamo a atenção aos nobres pares deputados da Comissão de Seguridade Social. Este projeto, hoje, ele termina a sua fase de audiências públicas. Em breve ele será pautado para deliberação. Gostaria de começar pela minha esquerda com a doutora Marisa Lobo para 1 minuto. Não, infelizmente nós não vamos ter tempo de resposta. Eu gostaria que vocês anotassem. Assim como eu peço desculpa aos internautas, eu tenho mais de 80 perguntas que eu vou encaminhar a todos aqueles a quem forem endereçadas as perguntas. Mais 1 minuto para as considerações finais. São 17h22 e nós estamos com a ordem do dia ligada. Por favor, doutora Marisa Lobo. Eu queria agradecer por estar aqui mais uma vez essa audiência e dizer que ninguém ouviu o que nós quisemos passar aqui, senhores deputados. A resolução 99, ela nos transforma em vítimas, sim. Eu sou vítima da resolução 99. Eu nunca curei um gay na minha vida, nunca participei de tratamento que cura gay, eu nunca busquei um gay a laço para tratar dentro do meu consultório, eu nunca fiz isso. Inventaram isso de mim e isso pegou de um jeito. Por quê? Porque eles fizeram uma matéria comigo que era de perseguição religiosa, colocaram o projeto do João Campos, apelidaram ele de cura gay, e isso aconteceu na Folha de São Paulo. Foi providencial. Porque essa vitimização do ser humano me noja, entende? Me noja. Vitimização do sujeito, sempre. Todo mundo é vítima. Eu tentei trazer aqui direitos humanos. Você tem direito de ser gay, gente. Igreja, eles têm direito de ser gay, ser respeitado por isso e ser feliz com a sua condição. O fato de eu concordar ou não, não interessa. Não importa, eles têm o direito deles. Como tem aparecido muito ex-gay, mas vocês não têm direito de dizer para esses que são casados e têm família que eles são umas bichas enrustidas, como eles ouvem todos os dias. É só isso que eu quis trazer aqui, esse direito. E a resolução, só um segundinho. Era só para considerações a resolução, não cabe mais agora discussão. Ela cerceia o nosso direito nesse sentido, porque ela está confusa, só isso. Não que deva acabar com ela, mas que deva rever esses 2 artigos, porque realmente ela tira o nosso direito. Ela confunde. Obrigado. Somente sobre o projeto de decreto de lei, 1 minuto para as considerações finais. Eu peço, por gentileza, que as perguntas sejam respondidas posteriormente, ou por escrito, ou pessoalmente aos deputados que a formularam, assim como as perguntas feitas pela internet que estão sobre a mesa, que eu irei encaminhar a todos aqueles que endereçaram para os convidados. 1 minuto para as suas considerações finais, que nós estamos com a ordem do dia
e o plenário está aberto. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui em nome do Conselho Federal de Psicologia para trazer a defesa da nossa resolução. Acho que todos os argumentos foram trazidos e colocados. Acho que está bem claro para os senhores deputados que a resolução do Conselho Federal ela está embasada numa compreensão internacional sobre a questão da sexualidade humana. Ela defende o direito de qualquer cidadão procurar um psicólogo, mas ela proíbe o psicólogo de oferecer tratamento para reversão de orientação sexual, porque isso não existe. Orientação sexual não é doença, portanto, não tem que se falar em tratamento. Qualquer cidadão brasileiro de qualquer orientação sexual que procurar um psicólogo será muito bem acolhido, muito bem tratado no seu sofrimento, seja ele qual for. Mas prometer cura e tratamento para qualquer que seja a orientação sexual, não, o psicólogo não pode fazer isso, a resolução proíbe. É isso que a resolução proíbe. Por favor, leiam com atenção, porque é isso que está escrito na resolução. Qualquer interpretação, além disso, é para um outro debate e não o debate da resolução. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Tony Reis, presidente da associação, para suas considerações finais. Bem, são três, muito bem rápido. Senhor presidente Mandetta, eu gostaria de solicitar que a gente discutisse a questão da homofobia no Brasil. Trazer os dados, trazer pessoas que questionem, vamos ver esses assassinatos, trazer o senhor Avelino, vamos discutir isso aprofundadamente, as 130 travestis e transexuais que foram mortos esse ano no Brasil, e a causa não foi outra, não foi amante, não foi companheiro, foi a homofobia. E isso é importante ser discutido. A questão da discussão, também nós do movimento LGBT e a BGLT, qualquer pessoa LGBT deve, se quiser, procurar o psicólogo. Mas se esse psicólogo prometer a cura, isso é charlatanismo, isso é curandeirismo e isso já é crime. Então, nós temos que denunciar. Denuncie qualquer pessoa que prometa a cura para uma questão que não é doença. E concluindo, liberdade de expressão é fundamental para todos, sabia? Mas se essa liberdade de expressão incentivar o preconceito, a discriminação e a violência, tem que ser regulamentada sim. E eu vejo muitas pessoas, não vou generalizar, colocam e incentivam as mortes existentes no Brasil e o preconceito. E quero pedir desculpa se eu utilizei a palavra todas as comunidades terapêuticas, eu não falei isso, eu citei os nomes da onde foi achado, aonde estão havendo curas de homossexuais. Então, eu não falei todas, eu respeito as comunidades terapêuticas, aquelas que respeitam os direitos humanos. Então, nesse sentido, eu quero refazer e eu peço perdão ao pastor Eurico nessa questão. Eu acho que nós não podemos generalizar. Generalizou, a gente acaba errando e se equivocando. Nesse sentido, obrigado a todos e todas, e foi mais um prazer estar aqui debatendo esse assunto tão interessante. Muito bem, por favor, para as suas considerações finais, por favor, Pastor Silas Malafaia. Por favor, silêncio. Toda hora que eu vou falar tem um tumulto, rapaz. É incrível esse negócio, rapaz. Silêncio, por favor. Toda vez é uma tentativa de cercear minha fala. É um espetáculo isso aqui. Ele tem dificuldade, esse rapaz. Você já ouviu, deputado? É um espetáculo. Olha que eu tenho tentado. Não querem deixar eu falar. É um medo danado da minha fala. Eu tenho sido extremamente paciente, mas não está fácil. Por favor, pastor Silas, para suas considerações finais. É uma pena que a Jandira Fegali e Jean Williams não estão aqui. Jean Williams falou de trabalho científico. Favor, ele aqui deu opinião de terapia, de conceitos terapêuticos de psicólogo. Eu quero saber qual é a formação dele para ele vir aqui falar. É uma piada, uma brincadeira. Mas vamos lá. Eles dizem que não vê. O artigo 4º, senhores deputados, os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar preconceitos sociais
existente em relação aos homossexuais. Quem disse que o Conselho Federal tem autoridade para dizer isso aqui? Quem disse que ele tem autoridade para me calar? Eu estou baseado na Constituição, eu tenho direito de falar. Ei, no Brasil, opinião não é crime. Eu sou livre para opinar e dizer, está errado, não aceito e não gosto. Silêncio, o Conselho, por favor. e a prova que eu dou aos deputados, eu estou sendo processado como pastor pelo Conselho de Psicologia, estão tentando me caçar. Ativismo gay dentro do Conselho Federal de Psicologia. Estão tentando me caçar, não porque eu tratei de homossexual. Imagine isso aqui aprovado. Agora a última para encerrar. De acordo com Roberto Perloff, ex-presidente da Associação Americana de Psicologia. Escute essa. Banir a terapia de reorientação é errado. Por quê? Primeiro, ainda não temos todos os dados. Segundo, dê ouvidos a eles. Terceiro, vocês estão dificultando a pesquisa. Ninguém pode impedir o direito da pessoa querer ser reorientada. É cidadania, artigo 5º da Constituição. O Conselho que está acima da Constituição. Obrigado. E ele não pode. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Silas Malafaia. Minuto, por favor. Minuto, por favor. Minuto, por favor. As perguntas feitas pelos internautas na página da comissão, eu irei ler apenas uma pergunta, que é a única pergunta que foi feita a este presidente nesta audiência. Todas as outras são aos demais e serão a eles encaminhadas. Pergunta a este presidente, um internauta, senhor Alexandre Mineiro, ao presidente da mesa: você não deveria ser imparcial? Então, com esta pergunta, eu agradeço aos senhores convidados pelas ilustres presenças e nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, antes convocando a reunião ordinária para amanhã, 28 de novembro, 9 horas e 30 minutos, nesse plenário 7, para debater os itens da pauta. Está encerrada a reunião.